Bom, segundo o Ministério da Saúde, as doenças provocadas pelo fumo lideram as estatísticas em todo o país entre os tipos de câncer, principalmente. E nós também estamos recebendo aqui no estúdio o médico-chefe do setor de pneumologia do Hospital Moinhos de Vento, o doutor Marcelo Gazana. Doutor, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rio Grande do Norte, também cedinho aqui com a gente. É que a gente aproveita, né, quando se fala deste assunto do cigarro, da proibição dos fumódromos, né, em locais públicos, obviamente a gente fala isso pensando na questão da saúde. A primeira pergunta que eu faço, na sua opinião, essa lei vai estimular que as pessoas deixem de fumar ou não? Certamente, né? Os ambientes livres do cigarro, eles têm vários benefícios, né? Com esse constrangimento, sem dúvida, é um dos motivos. Mas também a questão cultural, né? E além de estimular a parar de fumar, também auxilia nos que eram fumantes e tem um risco de voltar a fumar. Então também evita a recaída. Eu acho que isso é uma lei muito importante. A cultura já vem mudando nos últimos anos, mas sempre a questão legal, ela traz um impacto importante na prevalência do tabagismo. A gente sempre ouve falar muito no fumante passivo, né, doutor? Quer dizer, são as pessoas que não fumam, mas convivem com aqueles que fumam, ou mesmo num ambiente público, restaurante, ou numa parada de ônibus, por exemplo. E a gravidade é muito grande também para essas pessoas que não se dão conta o quanto que elas podem ser atingidas com isso, né? Perfeito. Os estudos na literatura, eles mostram, né, claramente que o tabagismo passivo causa mal à saúde, né? Aumenta o risco de câncer de pulmão, em crianças aumenta a incidência de infecções respiratórias. E que podem aparecer até no futuro apenas. Certamente, né? Se sabe que as crianças que convivem com o fumante, né, a função pulmonar, a capacidade respiratória delas é menor, né, na vida adulta se elas têm realmente um contato importante, né? Realmente o tabagismo passivo, não há a menor dúvida que ele causa, né, prejuízo à saúde, e as doenças são muito mais comuns em quem é fumante passivo em relação a quem é completamente, não tem nada de contato com a fumar. Conversando com o Sandro aqui, representando o Sindipoa, ele falava a respeito do Rio Grande do Sul, né, da quantidade de fumantes. Quais são os últimos números que nós temos sobre a doença do câncer aqui no estado? O tabagismo ainda é bem prevalente no Brasil. Tem diminuído ao longo do tempo, né? Chegou já há algum tempo a 50% de prevalência. Atualmente no Brasil os dados do INCA mostram 11%, no Rio Grande do Sul um pouco mais, em torno de 17%. E sem dúvida o tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão. 90% dos casos de câncer de pulmão são relacionados ao tabagismo e levam ao longo, né, em torno de quase 30 mil casos no Brasil de câncer de pulmão. Eu vou pedir para o senhor repetir esse dado estatístico, porque ele é bastante interessante. 90%? 90% dos casos de câncer de pulmão são relacionados ao fumo, né? E isso leva a um grande número de mortes. No Brasil são estimadas quase 130 mil mortes relacionadas ao cigarro. E também, sem falar, e depois a gente até pode falar mais sobre isso, tem o custo todo para a saúde pública, certamente, que é milhões e milhões. Mas bilhões chega. Bilhões chega, doutor? Chega a bilhões. Então daqui a pouco o senhor nos conta, o senhor vai continuar com a gente aqui no estúdio. A gente em seguida vai retomar alguns assuntos, e até porque nós vivemos uma época de primavera, de mudanças de temperatura, mudanças no tempo. Tem o pólen das plantas, muita gente com alergias, doutor, com muita tosse nessa época. A gente vai aproveitar a sua presença e continuar conversando com o senhor. Continue aqui com a gente. Ok.